Seja bem-vindo ao canal do Sem Perfil. Estamos fazendo esta campanha e eu andei afastado por umas 2 semanas, mas cheguei hoje e já me assustei com o que vi. Olha, quando o Prezi diz que tem algo muito errado com as medidas do globo, a gente pode sentar porque lá vem um monte de merda. Bom, ele foi medir distâncias no Google Earth e percebeu incongruências. Bom, você certamente não deve saber o que é medir, e eu vou explicar. Bom, você primeiro precisa aprender o que é medir, mas você já sabe, né, o significado de medir na língua portuguesa. Medir é, em pombo-caganês, o termo que tem o significado de medir, só que de maneira bem merda, no modo padrão de um terraplanista, tá bom? Então vamos ver as medidas dele, né? Ele diz que o sul é maior do que o norte, o que é uma imbecilidade geográfica tamanha. E ele diz que vai respeitar nas medidas que fará o sistema de coordenadas, que vai respeitar os paralelos e a quantidade de meridianos percorridos. Vamos conferir o respeito dele. Primeiro, ele mediu as distâncias entre Faro e Atenas e Sydney e Perth. E Perth, escrito desta maneira, é o nome da cidade de Perth, escrito em pombo-caganês, tá bom? Bom, vamos lá. Eu vou conferir aí as coordenadas geográficas nas 4 cidades. Quando vemos aqui Faro e Atenas, percebemos que as coordenadas geográficas aqui, quando nós as isolamos, que elas ficam quase no mesmo paralelo, e uma diferença de aproximadamente 1 grau e cerca de 32 graus de diferença entre longitudes. É um pouco menos, tá? E isso faz com que a distância seja esta daí, de 2.780 quilômetros aproximadamente. Já as coordenadas lá ao sul de Perth e Sydney estão aí nas setinhas amarelas, e quando você as coloca lado a lado, você percebe que ficam também quase no mesmo paralelo, só que agora ao sul, só que uma diferença de aproximadamente 2 graus. A diferença é um pouco maior do que as duas cidades lá do hemisfério norte. Só que temos uma diferença entre longitudes de um pouco maior, cerca de 35 graus, tá? Isso faz com que a distância seja em torno de 3.300 quilômetros. Bom, em resumo, ele diz que o sul distancia bem maior. Bom, ele errou também num acento aí, mas a distância ao sul realmente é maior nos 2 trajetos. Por quê? A começar pelo fato de que o trajeto ao norte passa, em média, ali pelo paralelo 37 norte, e o trajeto ao sul existe um percurso ali próximo ao paralelo 33 sul. E quanto mais você se afasta do Equador, a tendência é você ter menores distância dentro de um mesmo arco de paralelo. O paralelo até por completo, quanto mais você se aproxima do polo, ele vai sendo cada vez menor. Então a tendência é que o paralelo 37 apresente medidas entre 2 meridianos idênticos que sejam menores do que no paralelo 33. Então, já por essa razão, a distância no sul já começa a ser maior, e ela fica maior principalmente por conta dos meridianos. Aqui você verifica que eles não respeitou aí os paralelos como ele prometeu, e quando você vê a diferença de 3 graus de longitude, um pouco mais, você vê que ele também não respeitou aí o que ele tinha prometido, a quantidade de meridianos, e por essa razão a gente diz, né, ele mentiu ao fazer as medidas dele. Ele continuou medindo, agora foi medir as distâncias de Jacksonville a New Orleans e Montevidéu a Santiago. Eu vou colocar agora de maneira mais rápida as coordenadas geográficas, e vocês já podem observar que quanto à longitude, as cidades ficam aí distante menos de 9 graus. É só olhar
a longitude de cada uma delas, tá bom? E quando você vai ver as cidades do hemisfério sul, Santiago e Montevidéu, você vai ver que existe uma distância de longitude de mais de 14 graus. Neste caso aí dessas duas cidades, este é o fator importante, tá bom? Essa diferença enorme, né, de distância de longitude de uma para a outra. Uma é menos de 9, num trajeto é menos de 9, no outro mais de 14. Porque quando você vai analisar a latitude, é o raciocínio até inverso do anterior. Mas ele tinha prometido respeitar a quantidade de meridianos, olha aí, não respeitou. Quando você vai olhar a latitude, você observa até que agora, de maneira inversa àquela comparação anterior, as latitudes ao norte estão menores do que as latitudes ao sul, mas o aspecto preponderante neste caso é realmente a diferença de longitude muito grande, e ele também não respeitou os paralelos, como havia prometido nesse segundo caso, e ele disse que estão no mesmo paralelo percorrendo a mesma quantidade de meridianos. Em nenhum dos dois casos nós observamos isso. Mais uma vez ele foi pego mentindo, já que temos menos de 9 graus aqui, mais de 14 no segundo caso, e aí é lógico que a distância no sul será bem maior, tá bom? Bom, vamos lá. Mentiu de novo ao fazer as medidas dele, como sempre, aliás, ele mente, né? Bom, ele fez mais uma medida, mas essa é tão mal medida que nem dá para comentar. Olhem como o gênio fez a tal medida. Ele pegou lá o mapa de Mercator mundial, pegou aqui, olha, na seta aqui abaixo, que é que ele fez essa seta, não fui eu, ele distancia aqui da Península Antártida até a ponta da Antártida, nem chega na ponta, a ponta estaria mais para frente, mas tem uma distância aí de cerca de 11 fusos horários. E a seta de cima, que é a distância da Groenlândia a esta ilha da Sibéria, olha, gente, não dá para fazer medidas assim num mapa tão pequeno, né? E com essa distância mal colocada, né? E você observa nitidamente quando a gente traça aqui, né? Que a seta de baixo é bem maior que a seta de cima, né? Quase 2 fusos horários, ou quase 30 graus de diferença, uma diferença enorme. E ele não sabe as coordenadas dos locais. A medida foi feita com erro que você vê já aí, é grosseiro. É um absurdo realmente, olha, sem comentários. Depois ele vai no Google Earth, faz a medida de um ponto que ele inventou aí na Groenlândia para ir, depois da península da Antártida até um ponto que ele também inventou da Antártida, sem comentários. E, bom, eu estou até usando aí o pombo caganês para facilitar o entendimento aos terraplanistas, tá bom? Mas uma besteira absurda, esse aí eu não vou nem comentar. Quando ele dá as coordenadas geográficas, a gente mostra o absurdo. Isso aí, esta medida aqui é absurda por si só, tá bom, pessoal? Bom, vamos lá. Mais uma vez ele foi pego na mentira, né? E o Rapina já andou mostrando recentemente aí, contando algumas mentirinhas. Está neste vídeo que eu deixo na descrição para vocês, tá bom, pessoal? Mas é isso aí. Agora, o vídeo dele neste momento está com quase 800 likes. E para estas pessoas que, além de darem like neste monte de bosta que ele postou, e ainda fazem comentários absurdos e bizarros elogiando este monte de asneira que ele disse, né, eu só posso dar o diploma de otário por acreditar em terraplanista analfabeto geográfico aí, que é o nosso caso do grande amigo Prezê, que não entende nada de geografia, né? Bom, eu entendo que você deve acreditar em terra plana, porque você deve ver, impressionar-se para você poder acreditar, enfim. E brincam com você desde a infância, não é, pessoal? Bom, aguardem os próximos conteúdos do canal Sem Perfil. Até a próxima, pessoal.